Olá, neste vídeo vamos aprender a trabalhar com 5 funções essenciais que todo iniciante em Excel precisa conhecer. São elas: função soma, que determina a soma total de um intervalo de células. Na sequência temos a função média. Esta função determina a média de um conjunto de valores. Mais adiante temos a função contar. A função contar é responsável por contar todas as células que contêm ou que estão preenchidas apenas por números. As células que não estão preenchidas, ou seja, as células que estão vazias, esta função não conta. Inclusive aquelas células que estão preenchidas por textos. Ok? Mais para frente temos a função máximo. A função máximo retorna o valor mais alto no intervalo de células. E por fim, temos a função mínimo. O mínimo é o oposto de máximo. Esta função retorna o valor mais baixo no intervalo de células. Como bônus, temos a função contar valores. A função contar valor faz algo a mais. Faz aquilo que a função contar não consegue fazer, que é contar as células que não estão vazias, sejam elas preenchidas por números ou textos. Ou seja, para a função contar valor, tanto faz se a célula está preenchida por números ou texto. Então, aquilo que a função contar números não conseguia fazer, esta função contar valores consegue fazer muito bem. Ok? Então, para nós falarmos destas funções de forma prática, eu trouxe uma tabela de 4 colunas e 7 linhas. Dentro desta tabela, nós temos 6 produtos: arroz, óleo, batata, mochila, bolsa e sapatilhas. E aqui no cabeçalho nós temos o nome do produto, a quantidade, o preço unitário e o custo total. Aqui abaixo temos as métricas. Então aqui nós temos total de vendas, a média de vendas, células que contêm números, a venda máxima, temos a venda mínima e por fim temos células que contêm tanto números como texto. Ok? Então comecemos pela métrica de total de vendas. Então eu quero saber qual é a soma total de vendas que eu fiz neste mês. Então, para tal, a função responsável, a função especialista nesse assunto, é a função soma, que vai determinar a soma total de um intervalo de células. Então, nós vamos conseguir fazer isso por meio desta coluna, custo total. Então, eu quero saber quanto que eu gastei, ok? Então, para tal, eu levo o cursor até a célula onde vai aparecer o resultado da operação da função soma. Então, eu ponho o cursor ali. Na sequência, aqui na página inicial, vamos até a direita, neste grupo aqui. No grupo edição, encontramos este símbolo, o símbolo de soma. Então, aqui ao lado temos uma seta. Então, clico na seta. Na sequência, eu vou clicar em soma. Pronto. Repare, ele automaticamente consegue perceber que não, lá em cima existe um intervalo de células que contém números para poder somar. Mas o meu objetivo não é somar os valores que estão nesta coluna. Não, eu quero somar esses valores que estão aqui. Ok?
Para tal, eu vou esquecer isso e vou selecionar este intervalo aqui, de 17.000 até 10.200. Na sequência, o que eu faço? Eu pressiono a tecla Enter. De imediato aparece o resultado da operação que nós realizamos. Pronto. A outra forma de fazer isso é simplesmente, vou aqui eliminar, apagar com Delete. A outra forma de fazer isso é digitar igual, depois escrever assim, soma, abrir parênteses, Shift 9 e na sequência escrever um intervalo de células, que vai de, repara aqui, estamos na coluna E, linha número 3. Então ponho aqui E3, dois pontos. Esse dois pontos quer dizer a minha soma, a soma vai desde E até. O dois pontos quer dizer até. Se eu puser vírgula ou ponto e vírgula, quer dizer eu vou somando esse valor a valor. É que nem fazer assim. 1 mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, assim por diante. Quando eu puser vírgula ou ponto e vírgula. Então, quando eu ponho dois pontos, quer dizer, eu vou somar de um ponto até certo ponto. De uma célula até uma certa célula. Ok? Então, dois pontos até aonde? Até aqui. Até a coluna, tem a coluna E, linha número 8. Então, E8. Então, até a célula E8. E por fim, fecho parênteses. Repare, quando eu digitei E3 até E8, automaticamente Excel selecionou um intervalo. Na sequência, pressiono a tecla Enter. Pronto, já está. Encontramos o mesmo valor. Agora vamos para a segunda função, que é a função média, que determina a média de um conjunto de valores. Então, eu quero saber, em média, quanto que eu gastei aqui. Então, para tal, vou aqui, clico na célula onde vai aparecer o resultado da operação. Na sequência, vou clicar aqui na seta que está ao lado do símbolo de soma. E a seguir, vou clicar em média. Atenção, a função média é uma função estatística, inclusive a função soma. Ok? Então, igualmente, vou ignorar isso aqui, vou selecionar este intervalo de 17.000 até 10.200. Na sequência, Enter. Em média, eu gasto este valor aqui por mês. Ok? Em média, são 15.216 meticais. Ok? Mais adiante, temos a função contar números. Como eu disse, a função contar números é responsável por contar as células que contêm ou que estão preenchidas apenas por números. Reparem só, vamos olhar para a nossa tabela. Quantas células estão preenchidas apenas por números? Eu não sei, mas eu quero contar. De repente, você neste momento pode receber um desafio aí no seu serviço, no seu trabalho. Temos uma tabela, você tem uma tabela e recebe o desafio de contar somente as células que têm número. Então, você vai contar célula a célula? Não. Você vai usar a função para dinamizar o seu trabalho. Ok? Então, para tal, vamos usar a função contar números. Então, escrevo aqui, igual, ou simplesmente vou clicar aqui na seta. Depois vou clicar em contar números. Clicar aqui, contar números. Pronto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou contar todas as células que contém números. Então, seleciono todo esse intervalo aqui. Só nas células que contém números. Depois, Enter. Tá vendo? São 18 células que têm números. Se eu incluir as células que têm texto, ele não vai contabilizar. Repare, só vou estender aqui o meu intervalo. Faço isso aqui.
Vou estender isso aqui. Depois pressiono Enter. Repare, continua o 18. Por quê? Porque ele ignorou todas as células que contêm texto. Repare, se eu eliminar aqui, por exemplo, o 10, elimino assim. Ele também não conta. Ou seja, esta função só conta as células que estão preenchidas por números, não é? Células preenchidas por números. E as vazias não conta. A célula que está vazia, esta função não vai contabilizar. Ok? Ficou a dica. Mas se eu volto a pôr aqui 10, repare, continua aí 18. Tá aí, pronto. Ok? Na sequência, vamos atacar a quarta função, que é a função máximo, que é a função máxima, que retorna o valor mais alto neste intervalo aqui. Ok? Então, vou aqui, depois clicar aqui na seta ao lado, e vou clicar em máximo. E vou selecionar este intervalo aqui. E por fim, Enter. São 30.000. Então, neste mês, o valor mais alto que eu consegui foi de 30.000. Na sequência, temos mínimo. Vou clicar aqui. Mini. Também seleciono aqui esse intervalo. Depois, Enter. 3.500. Então, este é o valor mais baixo que eu pude conseguir neste mês. E por fim, como bônus, temos a função contar valores. Como eu disse, esta função conta tanto as células que estão preenchidas por texto, como aquelas células que estão preenchidas por números. Ok? Mas também não vai contar espaços vazios, ou seja, não conta células que estão vazias. Que fique bem claro. Então, vou aqui. Não está aqui essa função, não está aqui. Então, eu vou ter que chamar. Então, escrevo aqui igual contar ponto valores. Na verdade é conte ponto valores. Ok? Pressiono a tecla Tab para inserir a função e abrir parênteses. E na sequência vou aqui. Repare, eu vou selecionar toda a tabela. Eu quero saber quantas células estão preenchidas, tanto por texto como por números. Então seleciono toda a tabela. E na sequência fecho parênteses. Repare, num clique, Excel consegue me responder que esta tabela está a ocupar 28 células, meu caro. 28 células. Ok? Aí você pode me perguntar, Inácio, se eu tiver, por exemplo, na minha tabela, se eu tiver, por exemplo, células que estão vazias, por exemplo, aqui, temos algumas células vazias. Então, o que eu faço neste caso? Eu tenho uma tabela extensa que tem células vazias. Então, eu quero saber quantas células vazias tem a minha tabela. Aí vamos ter que usar a função, mais uma outra função, mais um bônus, que é a função contar vazio. Esta função vai contar as células vazias, contar vazio. Ok? Então vou por aqui, igual, contar, está aqui, contar ponto vazio. Então vamos aqui, selecionar toda esta tabela aqui, para sabermos quantas células estão vazias.
quantas células vazias temos nesta tabela. Então, feito isso, eu vou fechar parênteses aqui. Fecho parênteses e na sequência, como de costume, vou pressionar a tecla Enter. Está aqui, retornou. São 4 células vazias. Será que está a mentir? Vamos confirmar, está aqui. 1, 2, 3 e 4. São 4. Percebeu? Se eu volto aqui a preencher, por exemplo, 15. Aqui, 10. Repare, tudo está a mudar. Aqui vou pôr 1500. Viu? Tudo está a mudar. Aqui, 850 ou 1000. Viu? Tudo mudou. Tá aqui. Contar vazio. Quantas células vazias? 0. Não tem nenhuma célula vazia. Ok? Então, meu caro, minha cara, mais uma vez chegamos ao fim de um vídeo de sucesso, de mais uma aula do nosso canal. Espero que vocês gostem, ok? Espero que esta aula lhe ajude. Então, se você é médico, é dentista, é enfermeiro, é professor de matemática, de história, você precisa conhecer essas funções. Para poder conhecer essas funções, não é necessário que você seja informático como eu. Não é preciso que você seja informático como eu para você conseguir trabalhar com essas funções. Ok? Então estou aqui a te entregar o ouro. Seja expert, mas seja expert mesmo nessas 5 funções: soma, média, contar, máximo, mínimo. Pelo menos quando você for a uma entrevista, você pôr na sua cabeça: eu sei usar essas funções, mas sei usar bem mesmo. Ok? Todo mundo que tem computador em casa precisa ser expert, ser muito bom a usar essas 5 funções. São apenas 5. Não estou aqui a te pedir para você conhecer todo o Excel. Não, não é isso. Ok? Então, meu caro, se você gostou, não poupe. Deixe o seu like aí no botão. Sente o seu dedo aí no botão like. Inscreva-se no canal. Comente. Partilhe este vídeo com mais pessoas que você conhece. Ok? E muito obrigado pela sua atenção. Ver-nos-emos na próxima aula. Até lá.